Boa noite para você de casa. O NTV News está chegando. O boletim estadual aponta morte por dengue em Patos de Minas. Após a reclamação dos moradores de Chacreamento, o advogado diz que valores serão negociados. Motorista realiza manobra irregular e provoca acidente com motociclista na Major Gotti. 10ª região promove evento em comemoração aos 247 anos da Polícia Militar. Conab prevê safra recorde. Alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Unipan promovem torneio entre empresas. Tem bate-papo com o humorista Pedro Bismarck, o Nerso da Capitinga, o aumento na procura por testes de Covid entre os patenses. Depois de reportagem mostrando o drama de servente de pedreiro que teve o pedido de aposentadoria negado pelo INSS, advogado assume o caso. Aposentado denuncia ter recebido 2 cobranças de água da Copasa no mesmo mês. Tem análise da notícia e muito mais, agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando que um motociclista ficou ferido na manhã desta quarta-feira na Rua Major Gotti, na região central de Patos de Minas, ao bater contra um carro que realizava manobra irregular. Um acidente aconteceu a poucos metros desse balão aqui, ó. Continuação da Rua Major Gotti em Patos de Minas. Dá para ver que o trânsito ficou bastante complicado, bastante garrado e as informações, a vítima já está sendo socorrida aqui por uma unidade do SAMU. A gente vai chegar próximo para mostrar toda a situação, mas as informações é que um motociclista descia aqui pela Rua Major Gotti no exato momento em que bateu nesse veículo de cor branca que, segundo informações, chegou a ficar atravessado aqui na rua. Agora ele está aqui encostado, mas vamos mostrar nas imagens do cinegrafista Diego Braga que a porta do veículo ficou bastante amassada, o vidro ficou bastante quebrado e, segundo informações de testemunhas que visualizaram toda a cena, a motorista do veículo branco tentou fazer uma conversão de maneira errada aqui nesse local, momento em que bateu aqui nesse motociclista. O motociclista descia pela rua e bateu na lateral do veículo. Nesse exato momento ele está sendo socorrido aqui pelo SAMU, uma unidade do SAMU vai ser levado para o hospital, mas antes disso ele foi socorrido por pessoas que estavam aqui. Um dos homens inclusive fez a imobilização do pescoço, uma das áreas que precisam ser preservadas até que o socorro chegasse. Ele vai ser agora colocado na ambulância do SAMU, aonde será levado até o hospital, aí socorrido. Ele não corre o risco de morrer e, segundo informações, ele teria algumas suspeitas de fratura, mas agora que vai ser averiguado por um médico especialista. A 10ª região da Polícia Militar promoveu nesta quarta-feira solenidade com entrega de honrarias em comemoração aos 247 anos da PM de Minas. Celebrando os 247 anos de existência, a Polícia Militar de Minas Gerais é a força de segurança pública mais antiga do Brasil e, em específico neste ano, a polícia com um dos melhores rendimentos do país. É de se comemorar, de se orgulhar, da gente servir, como disse o nosso comandante-geral, Coronel Rodrigo, 24/7. Estamos fazendo 247 anos que bem representam a nossa vocação em bem servir. 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para o Coronel André Colli, a data deve ser celebrada por toda a comunidade. O aniversário da Polícia Militar, mas que quem pode comemorar de fato é a comunidade, que tem uma instituição cidadã voltada para o seu principal compromisso de manter a paz social, de manter a ordem pública e de transmitir valores positivos. A gente faz essa transmissão de valores positivos através das nossas escolas Tiradentes, do nosso PROERD, da nossa presença na rua, do nosso desprendimento a bem servir a comunidade de Patos e de todas as Minas Gerais. Durante a solenidade de comemoração foram entregues medalhas de mérito militar para os profissionais que destacaram na profissão. Um deles é o Major Castro, que obteve a medalha de prata completando 20 anos de serviço. É um grande orgulho, uma grande satisfação pertencer a uma instituição com tão grande seriedade, uma instituição com bissecular, assim. Então, assim, a honra é enorme, né? Então, assim, eu tenho um grande prazer de servir a Polícia Militar de Minas Gerais, servir ao povo mineiro
Então, assim, estou muito orgulhoso, estou muito honrado e muito satisfeito mesmo. Assim, é impressionante, assim, é um grande prazer realmente estar aqui hoje recebendo essa medalha. O militar se sente orgulhoso por fazer parte da profissão que garante a preservação da ordem pública e a segurança da população. Eu sempre digo que foi Deus que me encaminhou para cá, a servir a Polícia Militar, a servir ao povo mineiro, fazer parte de uma instituição que está presente em todos, né, os 853 municípios mineiros. Então, assim, o valor é absurdo, né? É um valor assim inestimável, né? Então, assim, é um grande orgulho, é uma grande satisfação mesmo. O quão grande é séria, o quão grande é honrada, o quão grande é verdadeira a instituição e o diferencial que ela faz na vida das pessoas, né? Então, uma grande satisfação realmente. Depois do intervalo aqui no News, Conab prevê safra recorde. Alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Unipam promovem torneio entre empresas. E tem bate-papo com o humorista Pedro Bismarck, o Nerso da Capitinga. A safra brasileira de grãos 2021-2022 se encaminha para o fim e a Companhia Nacional de Abastecimento prevê um novo recorde. Esse é o 9º levantamento feito pela Conab. A produção brasileira de grãos deve chegar a 271 milhões e 300 mil toneladas, 6,2% maior que a anterior, o que significa cerca de 15 milhões e 800 mil toneladas a mais, recorde segundo a Conab. Bom desempenho mesmo com as culturas de primeira safra, principalmente soja e milho, afetadas pelas condições climáticas. E olha que no caso do milho, o incremento na produção foi de mais de 32% na produção. Primeira e segunda safras somam quase 113 milhões de toneladas. Destaque também para o algodão. É esperada uma colheita de 2 milhões 810 mil toneladas, aumento de 19,3%. Para o trigo, a produção estimada é de 8 milhões e 400 mil toneladas. Para outras culturas, baixa na produtividade, como é o caso do feijão, soja e arroz. Alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Unipam promovem torneio entre empresas de Patos de Minas para arrecadar produtos e fomentar o planejamento estratégico. O torneio de arrecadações do movimento Leve Amor já está acontecendo há cerca de um mês em supermercados e empresas patenses. O objetivo é doar alimentos para pessoas menos favorecidas e aprimorar as habilidades estratégicas dos alunos de Publicidade e Propaganda do Unipam. O movimento Leve Amor ele surgiu com base em 6 empresárias, né, daqui de Patos, que no início da pandemia identificaram a necessidade de juntar, né, a doação de cestas básicas para famílias vulneráveis. Essas 6 empresárias começaram ali do zero, de porta a porta. Primeiro uma arrecadação de cestas, depois a gente conseguiu, através de suporte, né, de alguns voluntários, organizar também a doação em dinheiro para a compra dessas cestas básicas. No primeiro ano a gente conseguiu ali no final do ano uma doação, né, arrecadação na verdade de 1.000 cestas, e a gente percebeu que com a manutenção da pandemia essas doações precisavam aumentar. A ação continuou nos anos seguintes, mas como a pandemia começou a ser controlada, o número de doações abaixou. E o professor Pedro Henrique Ferreira decidiu levar o projeto para o curso de Publicidade e Propaganda e conciliar uma ação social com o aprendizado dos discentes. Nas disciplinas de marketing social e cultural e planejamento estratégico de comunicação, os alunos iriam desenvolver campanhas, né, definir alguns públicos para que a gente voltasse nessa arrecadação. E aí, quando o grupo, né, a agência piloto, trouxe a proposta de desafiar empresas, na verdade, os próprios funcionários e colaboradores, isso ganhou uma força maior, porque a gente conseguiria até então aumentar as arrecadações e bater a meta que a gente gostaria. Bruna Dantas faz parte da agência piloto, um dos grupos que estimula a arrecadação de alimentos. O nosso grupo ele é composto por 5 alunos, onde a gente desenvolveu uma estratégia que seria selecionar empresas, indústrias e supermercados de Patos de Minas para participar de um torneio de arrecadação de alimentos, onde elas teriam, né, que disputar entre si qual empresa que arrecada mais alimentos ou produtos de higiene. E a gente escolheu várias empresas aqui de Patos, entrou em contato com cada uma delas e elas aceitaram. A gente foi até
cada empresa, deixou uma caixa ali disponível à vista dos colaboradores, dos clientes, para que possa ser feita, né, toda essa arrecadação. O professor Pedro Henrique ressalta a importância do projeto, mesmo fora da campanha de arrecadações. Essas famílias vulneráveis, a gente sabe que é uma realidade mesmo antes da pandemia. Então, qualquer pessoa que queira ajudar o movimento, contribuir, pode entrar no Instagram do movimento, que é Movimento Leve Amor. E quem puder contribuir, a gente sabe que, mesmo que pouco, isso nos ajuda a manter o movimento funcionando e continuar com essa iniciativa aí para ajudar cada vez mais famílias. O ator Pedro Bismarck, que dá vida ao personagem Nerso da Capitinga, visitou os estúdios da NTV nesta quarta-feira, né, e também da nossa FM. O humorista bateu um papo com a nossa reportagem. Por mais de 20 anos, um caipira divertiu o Brasil inteiro na Zorra Total. E olha, ele é do jeitinho de nós. Claro, mineiro da gema, como se considera, Pedro Bismarck criou um personagem Nerso da Capitinga. E que a gente vai conversar agora, talentosíssimo, participou da verdadeira escolinha do professor Raimundo, uma história, eu sou fã demais, eu lembro de você escorado ali naquela cerquinha, contando as histórias, uma forma de fazer humor genuína, né, Nerso? Prazer falar com você. Opa, pois é. Ô rapaz, a escolinha da qual comecei a participar foi a diária, né? Porque já existia a escolinha dentro do programa do Chico Anísio Show. E era um bloco. Aí ele resolveu fazer isso à tarde. Para isso tinha que ter mais redatores, tinha que ter mais alunos. E nessa me indicaram da Rede Globo de Juiz de Fora, me indicaram para a Rede Globo Rio. Aí tinha umas coisas minhas lá, o Chico assistiu e mandou contratar. Eu não ia entrar de cara, eu ia ficar um tempinho me ambientando, mas o Sérgio Malandro saiu. Aí, com a saída do Sérgio Malandro, tinha muito texto para ele. E aí, todos os textos dele, e ele fazia muitas interferências, muitas participações. Então, de cara, eu já tive a oportunidade de entrar e já com bastante texto e com a liberdade de mexer, porque os textos eram para ele e não estavam tão adaptados. E eu e a minha diretora que montávamos os nossos shows sempre, eu já tinha uma certa facilidade para mexer no texto, aí eu adaptava para mim. E entrei em 28 de setembro, dia 1º de outubro já estava no ar. E foi um sucesso. Uma coisa muito interessante, você viajou o Brasil inteiro se apresentando, se apresenta em lugares corporativos, passou pela Praça é Nossa, também divertiu muita gente lá junto com o Carlos Alberto de Nóbrega, né? Eu fiquei 1 ano na praça e lá eu tinha liberdade de escrever o texto todo, né? Éramos eu e a minha diretora, nós escrevíamos os textos e nem esse trabalho dava para eles lá, porque tinha trabalho demais também já, né? E aí, para mim era mais cômodo, porque eu escrevia o texto para mim. Então, mas logo depois o Chico já queria que eu voltasse e aí fiquei até 2014, né? Aí fiquei 24 anos na Globo. O humor tem que ter respeito, né? Como eu não passo dessa linha, então eu não tenho problema com ninguém, né? Dá pra eu contar piada tal, já contei demais da conta, agora não precisa contar mais não. Não pode contar disso, já contei muito também. O dia que proibi, não tem problema, já contei, dando-se, pronto, agora eu paro, não tem problema não. Eu não preciso daquele tema, tem zilhões de temas, né? Eu preciso só daquele. Não, claro que não. Agora eu vou começar com o Nerso da Capitinga. Eu estava conversando com o Pedro até agora, mas agora com o Nerso da Capitinga, pra gente finalizar. Gostou de Patos de Minas, Nerso? Eu gradei. Aqui o nome deve falar Patos de Minas. Vocês comem muito pato aqui ou só pamonha? Não, aqui é muita pamonha e muito milho, Nerso. Mas pato, vocês não comem não? Não, pato é silvestre, daqui é selvagem. Você é bobo, tem uns que é de galinheiro, bobão. Nerso, Pedro, obrigado, prazer falar com você, sou seu fã e muito sucesso na sua carreira. Vamos almoçar agora, né? Vamos almoçar agora, comer pamonha. Eu queria que você convidasse as pessoas para te seguirem nas redes sociais. Ô, gente, segue eu. Aí. Nerso. Tô no Instagram e no
Qual é que eu tô? No Facebook e no YouTube. Nes Capitinga, canal do Nes Capitinga, certo lá. Obrigado, Nerso. Tá aí, a gente contando a história desse humorista de que veio aí trazendo uma história para os brasileiros, e é um humorista de época, gente, que conquista até hoje os fãs, uma geração que marcou através da escolinha do professor Raimundo, e a gente tem um prazer de conversar com ele hoje aqui. As imagens são do Diego Braga, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. A seguir aqui no News tem a previsão do tempo. A ANEEL volta a adiar reajuste na tarifa da CEMIG. E tempo seco acende alerta para o fenômeno de inversão térmica. Para comemorar o 6º aniversário, a Oral Unique preparou um final de semana inteiro para o seu sorriso. O Big Plantão de aniversário da Oral Unique acontece nos dias 9, 10 e 11 de junho. É a sua possibilidade de ter o sorriso dos sonhos com a clínica referência em implantes. A Oral Unique tem implantes dentários de máxima qualidade que vão renovar o seu sorriso e te dar mais saúde e autoestima. Agende um horário no Big Plantão, no telefone 3826-0800 ou no WhatsApp 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece melhor. O reajuste na tarifa da CEMIG foi adiado mais uma vez, conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso porque ainda não há decisão sobre o repasse de 5 bilhões de reais que será feito pela Eletrobras após a privatização à conta de desenvolvimento energético. Isso deve diminuir a tarifa e tem que ser levado em conta também o pagamento de 1.264 bilhões de reais feitos a mais pelos consumidores da CEMIG. Segundo a companhia, em 2020 e 2021 foram devolvidos 2 bilhões e 200 milhões de reais e, como consequência, os clientes residenciais não tiveram aumento na conta de luz. A distribuidora atende a cerca de 8 milhões e 800 mil unidades consumidoras em Minas Gerais e tem um faturamento anual na ordem de 18 bilhões e meio de reais. Nesta época do ano, a qualidade do ar tende a piorar, principalmente nos grandes centros, por causa dos mais diversos tipos de poluentes em maior quantidade. E o tempo seco acende aí o alerta para o fenômeno de inversão térmica. Na capital mineira estão 3 estações das 54 instaladas pela FEAM em todo o estado que fazem o monitoramento contínuo da qualidade do ar. Aqui é medida a quantidade de poluentes suspensos na atmosfera. E nesta época do ano, Belo Horizonte, a exemplo das outras capitais da região sudeste, costuma sofrer com o fenômeno da inversão térmica, que piora a qualidade do ar. Os poluentes gasosos, principalmente, eles ficam aprisionados na camada mais próxima à superfície e, com isso, há uma dificuldade da dispersão desses poluentes para a atmosfera, ao passo que também é um período que tem ausência de chuvas, é um período que tem ventos mais fortes e esse conjunto de fatores favorece muito também a ressuspensão de poeira. Então, nós temos ressuspensão de poeira com aprisionamento de poluentes gasosos mais próximos à atmosfera, causa tem uma tendência de piora da qualidade do ar nesse período. Em Minas, nas regiões e cidades onde a mineração é intensa, o problema são as partículas da poeira de minério lançadas na atmosfera, o que faz com que cidades do interior também apresentem níveis críticos de qualidade do ar. O material particulado ele também é um poluente, principalmente o material particulado mais fino, são as partículas respiráveis, são aquelas com as quais a gente precisa ter uma maior atenção, trabalhar a redução para proteção da saúde e do meio ambiente. E de acordo com dados levantados pela Organização Mundial da Saúde, em 2021, os problemas decorrentes da poluição atmosférica matam a cada ano no mundo 7 milhões de pessoas. No Brasil, são 70 mil mortes. Até antes da Covid-19, essa era a maior causa global de mortes. Perigo para a saúde. No ar, quando poluído, estas partículas invisíveis causam coceira no nariz, olhos, irritações na garganta e problemas respiratórios. Uma vez que essas partículas elas entram no nosso organismo, elas são tão pequenininhas que a gente não tem defesa eficiente para barrar a entrada delas. Então, a principal porta de entrada é o sistema respiratório e a gente tende a achar
que os efeitos maiores, né, vão ser no sistema respiratório. Sim, é uma verdade, mas elas são tão pequenininhas que elas translocam as barreiras do sistema respiratório, caindo na nossa circulação e se distribuindo pelo nosso organismo todo, e a gente vai ter efeitos. E desde a Revolução Industrial, que teve início em 1850, os 5 países que mais emitiram partículas de poluição foram os Estados Unidos, a China, Rússia, Brasil e a Indonésia. Não é à toa que, periodicamente, há necessidade de se convocar as conferências mundiais para debater as mudanças climáticas e conter a emissão de gases poluentes. Se a gente tivesse um país que realmente incentivasse, né, o uso de uma energia mais limpa, você teria um incentivo maior. Por exemplo, a gente tem um dos combustíveis mais limpos do mundo, que é o álcool. Só que a população só coloca álcool no seu carro, e a maior parte dos nossos carros individuais hoje são flex, né? Eles são tanto movidos a álcool quanto a gasolina. A população ela só coloca álcool quando o álcool está um percentual com relação à gasolina que compense para o bolso do brasileiro. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para amanhã em Patos de Minas e municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. 35 anos de tradição e qualidade em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser com muitas nuvens pela manhã e redução na nebulosidade nos períodos da tarde e noite. Os dados do IMET indicam estabilidade e tempo seco, com a umidade relativa do ar devendo ficar em 30% no Alto Paranaíba e noroeste de Minas. Em Patos de Minas, mínima prevista de 17 e máxima de 30 graus. Em Rio Paranaíba, as temperaturas variam de 18 a 29 graus. Em Presidente Olegário, de 17 a 31. Em Cruzeiro da Fortaleza, previsão de mínima de 18 e máxima de 29 graus. E em Patrocínio, mínima de 16 e máxima de 29 graus nesta quinta-feira. Aqui no News tem a previsão para você, já tem a análise da notícia, né? Você vai ver também que o boletim estadual aponta morte por dengue em Patos de Minas e o aumento na procura por testes de Covid entre os patenses. Seguem em elevação os casos de dengue em Minas Gerais. Em Patos de Minas, uma pessoa morreu em decorrência da doença. Minas Gerais registrou quase 82 mil casos prováveis de dengue. Desses foram confirmados mais de 41 mil esse ano, o número mais que triplicou em relação a 2021. 49 mortes estão em investigação, 23 foram confirmadas. Uma das mortes por dengue confirmadas foi em Patos de Minas, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. De chikungunya, são 7.140 casos prováveis, com 3.323 confirmados. Há um óbito em investigação. Sobre a Zika, o estado registrou 73 casos prováveis e 12 confirmações. Pelo informe, Patos de Minas registrou 4.229 doentes com dengue e 13 com chikungunya. A gente abre a análise da notícia de hoje com essas informações, esses dados aí do boletim estadual. Dados que ainda não constam no levantamento do município, que deve ser divulgado essa semana. Na semana passada não tivemos aí, o último do dia 27, com a Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair Cardoso. Boa noite a todos que nos acompanham. Mas o abastecimento de dados é feito pelo município para a Secretaria de Estado da Saúde, que faz esse apanhado de todas as informações e divulga semanalmente a situação do estado com relação à dengue, com relação à Covid. Ainda os boletins são diários. Odair, vale salientar que na divulgação do último boletim que a gente tem do município de Patos de Minas, aí há cerca de 10 dias, o número de infectados já era maior do que esses mais de 4 mil casos divulgados pelo estado. Então, há essa diferença aí de números, a gente vê essa divergência com constância aí nos boletins de Covid-19. Há também
essa diferença no boletim epidemiológico da dengue. Então, no boletim de há quase 2 semanas, a gente já tinha um número maior do que o que foi divulgado nesta quarta-feira, nesta terça-feira, Minas Gerais registrou quase 80... Estado da Saúde. Então, fica aí essa observação e também para os cuidados devidos e necessários, tanto da população quanto também do poder público, porque a gente vê aí muitos espaços também que são geridos pelo município, que merecem essa atenção e, logicamente, a maioria dos focos estão nas nossas casas. Então, esse olhar cuidadoso das condições, se não está juntando água, aqueles recipientes ali que são prato feito para o mosquito Aedes aegypti, vamos ficar atento porque a gente vive uma epidemia no município. Logo, a gente tem que fazer a nossa parte também. Curioso que a cada 3 anos a gente tem essa elevação no número de casos, né? Foi assim há 3 anos, quando nós tivemos várias mortes, né? Milhares de casos aí registrados e novamente está acontecendo. Ou seja, a gente já tem esse entendimento de que nesse ciclo de 3 anos há um aumento. Então, acho que medidas podem ser elaboradas preventivamente para poder tentar barrar, né? E claro, aí, quando já regras e ter mais cuidado, você sabe, naquele ano já, o que posso fazer agora para mudar essa sazonalidade aí, isso tudo tem que ser levado em consideração e colocado em prática para a gente ter uma alternância. Em relação aos casos, a gente até falou lá, mas são quase 4 vezes mais esse ano, os registros até agora, do que de todo o ano de 2021. Muito caso, né? A gente tem que se cuidar mesmo. Olha, ainda sobre saúde, a crescente de casos de Covid-19 tem impactado diretamente na procura por testes nas clínicas em Patos de Minas. Detalhe, em alguns locais, a cada 10 testagens realizadas, 7 são positivas. Lariane é jornalista e teve Covid-19 na primeira onda da doença. A gente descobriu lá em casa que estava todo mundo com Covid porque a minha irmã já foi sintomática, né? Ela já teve sintomas parecidos com os da gripe. E aí, como estava muito no auge, ela fez o teste, ela deu positivo e aí todo mundo foi fazer para confirmação. Junto com a enfermidade, ela descobriu que fazia parte do grupo de risco. Na época que eu tive Covid a primeira vez, eu não sabia que eu pertencia ao grupo de risco. Então, logo depois, aí realmente eu tive uma gripe, que eu tive todos os sintomas, e aí eu descobri que eu pertencia ao grupo de risco, porque eu descobri que eu tinha asma, né? Que foi quando eu fui ao médico e fui fazer alguns exames e fui descobrindo alguns problemas respiratórios. Então, essa nova onda, eu já fico mais preocupada por saber que pertence ao grupo de risco e saber que é uma onda mais forte. Desde o diagnóstico da Lariane, milhares foram constatados em Patos de Minas. O município tem mais de 32 mil casos confirmados. E uma nova onda do novo coronavírus começa na cidade. Tem voltado os casos, a gente havia pensado que tinha acabado, né, a pandemia, na verdade está voltando sim, nós estamos com vários casos, né? Tem alguns internados, mas na maioria mais casos leves, graças a Deus. Tudo começa com sintomas gripais e pode ir se agravando. Você tem os sintomas gripais, aquela garganta arranhada, né, dor na garganta, começa sempre com esses sintomas gripais leves, né? Na maioria das vezes, uma tosse seca que incomoda bastante. Depois vem uma outra fase, que é uma dor intensa de cabeça, uma dor de cabeça muito forte. Inclusive, sintomas que confundem muito com os da dengue, né? Dor de cabeça, dor no corpo, né? Uma dor articular intensa, que dá tipo um choque, né? Um choquezinho, assim, e incomoda bastante até para caminhar. E uma astenia intensa, dói para caminhar e pode dar até diarreia. Casos assim têm sido frequentes. Nesta clínica que realiza teste, a cada 10, 7 são positivos. Nós estamos falando aí em torno mais ou menos de uns 70% de aumento, né? Tanto da demanda, né? Tanto da demanda de procura, quanto dos casos que estão aumentando consideravelmente a cada dia que passa aí na nossa cidade. Já na UPA, apenas em uma manhã, em crianças, foi detectada a doença. Só pela manhã, 10 crianças positivas, de acordo com a informação da pediatra que estava atendendo na urgência lá ontem.
Os testes podem ser encontrados na rede pública e também particular de saúde. O teste rápido, que é aquele mais conhecido, mais popular, que fica pronto em até 2 horas. Porém, o positivo e o negativo nós conseguimos já detectar com até 20 minutos, que é aquele que o paciente já vai embora, sabendo se está ou não, né, contaminado. Nós temos o PCR, que é o teste também que nós geralmente realizamos entre o 7º ao 10º dia de contaminação, porque ele não detecta 100% antes disso. E também temos a sorologia, que é aquele que é realizado do sangue, que a gente colhe um pouquinho, né? E ele dá aquele IgG ou IgM que a gente chama. Porém, esse também só é aconselhável após o 10º dia de contágio. Por quê? Ele também leva um tempo maior para dar esse resultado. Então, hoje, o que mais está utilizando é o teste rápido mesmo, que é o que fica pronto em 20 minutos. Em suspeita da doença, o recomendado é procurar um médico. O inverno tem muita coisa que pode confundir com o Covid. Pneumonia, uma infecção de aérea de vias superiores, né, de vias aéreas superiores, e amidalite, faringite e a dengue. A dengue também está vindo junto com o Covid, inclusive está tendo em conjunto, né, as duas infecções. Quando a gente tem aí os dados de uma clínica que a cada 10 testes, 7 são positivos, isso deixa muito claro que nós estamos enfrentando mais uma vez uma onda de Covid-19 em Patos de Minas, né? Pois é, o secretário de Estado da Saúde disse que não haveria essa 4ª onda de Covid-19, só que o que a gente tem acompanhado é uma crescente de casos e em exponencial. Olha só um dado que a gente tem que analisar. Em todo o mês de maio de 2022, foram um pouco mais de 57.500 casos de dengue em Minas Gerais. Em 31 dias, a gente teve esse total de novos infectados com Covid-19. Nós estamos no dia 8 de junho. E sabe quantos casos a gente já teve nesse mês? 46.427 casos, quase 80% do total de registros em 31 dias do mês de maio. Então, chama a atenção, sim, a velocidade da Covid-19 nesse mês de junho. Segundo os especialistas, as novas infecções se devem à subvariante 2 da Ômicron, que ela é ainda mais contagiosa do que a própria Ômicron, por isso a gente tem esse número elevado. E é a subvariante, ou é a variante, a cepa predominante na maioria dos municípios de Minas Gerais, segundo o infectologista Tupinambás. A gente até entrevistou ele aqui no NTV News. E essa questão do comportamento das pessoas com relação ao uso de máscara, aos cuidados, são importantíssimos, aliados à vacinação, conferir se está tudo certo, se está no tempo adequado para tomar as doses de reforços necessárias para os públicos já disponíveis, porque a gente vive numa situação em que é necessário tomar e zelar por todos os cuidados. O que a gente tem de favorável nesse momento aí que a gente pode dizer é que há uma necessidade menor de recrutamento de leitos hospitalares. Isso é um fato, mas não quer dizer que ninguém não vai precisar de internação ou não haverá mais mortes, até porque a gente tem registrado mortes todas as semanas no município de Patos de Minas. Segundo o boletim do Estado de Minas Gerais, nesta quarta-feira foram mais 113 óbitos confirmados. Isso tem, inclusive, assustado as pessoas, né? Porque como a gente mostrou na reportagem aqui ontem, as pessoas estão voltando a usar máscaras, né, nas ruas, o que tem assustado, até porque estão vendo aí essa movimentação, esse ritmo mais acelerado de novos casos. E a gente precisa realmente se cuidar, até porque a Covid pode até não estar sendo mais letal por causa da vacinação, mas ela é pesada, ela é dura e ela deixa sequelas para muita gente. Então é bom que a gente se cuide, porque não é qualquer doença. A vacinação é ideal, a vacinação é a maneira de se salvar, de ter uma chance de se salvar, de não agravar, mas a Covid é uma doença que ela é pesada, que ela te ataca de várias maneiras, em vários
partes do seu corpo, né? Ela, inclusive, na memória, ela te deixa com problemas nas articulações. Então, a gente precisa realmente rever aí essa questão de achar que só porque não está levando para um grande número de pessoas para os hospitais, para as internações, aí vamos nos descuidar, a gente não pode fazer isso, né? E tem aquela outra questão, você pode não ter nenhum tipo de sintoma, passar tranquilo a Covid, não ter nenhum tipo de mal-estar. Entretanto, outras pessoas podem enfrentar situações difíceis nesse processo de recuperação também. Sim. Acabei de conversar com uma pessoa que estava no estúdio agora do Espaço Feminino e falando, olha, você teve Covid, como é que você ficou? Não, tranquilo. Já eu, por exemplo, passei ali uns 4 dias de sufoco danado, assim, de não necessitar de hospitalização, nem de oxigênio, mas de ficar numa fadiga generalizada, num processo de dor crônico, numa falta de ar também. Então, cada pessoa vai se comportar de uma forma. É uma experiência que a gente quer descartar da vida, por isso os cuidados aí são importantes também nessas épocas que a gente tem aí essa quantidade de novos casos registrados dia a dia. Prevenir é sempre importante, né? Olha, a seguir, servente de pedreiro que teve o pedido de aposentadoria negado pelo INSS recebe apoio jurídico. Aposentado disse ter recebido 2 cobranças da Copasa no mesmo mês. E após denúncias de moradores de chacreamento, o advogado diz que valores serão negociados. Essa semana você viu aqui no NTV News a indignação dos moradores de um chacreamento no Ribeirão da Cota, denunciando nova cobrança pelos imóveis já pagos. Nesta quarta-feira, o advogado do novo proprietário disse que pretende negociar os valores com os residentes. São 36 lotes e cerca de 25 famílias morando por aqui em 12 anos. A chácara Shekinai, que fica na área rural próxima ao Ribeirão da Cota, virou pauta jurídica nos últimos anos. De acordo com os moradores, eles compraram os terrenos anos atrás por meio de contrato registrado em cartório. Mas agora as famílias estão sendo notificadas por um advogado, que diz que o local foi leiloado por um banco e que a titularidade do imóvel foi transferida para o outro dono. Essa cobrança aí, na verdade, ela é uma cobrança indevida. Por quê? Porque já pagamos. Inclusive eu tenho recibo, né? Comprovado, tem no contrato, tem tudo. E por que ela é indevida? Porque a pessoa que nos vendeu usou-se de má fé, né? Ela vendeu e depois, logo em seguida, deu para o banco, né? Como garantia. E perdeu. Eu espero que ele tenha um bom senso, porque antes dele falar que ia cobrar de nós, teve 2 advogados aqui e falou que isso aqui poderia passar para um segundo dono, só porque não ia acontecer nada com nós não seria desapropriado e eles queriam melhora para nós, mas isso não é melhora, tá cobrando novamente uma coisa que nós já pagou. Isso aqui foi um sonho, mas agora tá um pesadelo, tá complicado. De onde que a gente vai tirar 18 mil para pagar, ou seja, 15 mil igual está pedindo à vista? Tá difícil. A gente nem tá dormindo, com medo, né, de chegar aqui a gente ser surpreendido, porque até então eles não falam nada. Os moradores do local alegam que não têm condições de pagar o advogado que está resolvendo a situação, muito menos quitar o imóvel. A informação é de que uma lista de pagamento está sendo passada para os moradores firmarem um acordo com o advogado do novo comprador. Ele estabelece contato com a comunidade por meio de WhatsApp e por lá ele teria dito aos moradores que eles estariam desamparados pela Prefeitura e Ministério Público e que o contrato seria a única maneira de regularizar a situação de posse, que pode ocorrer por meio de uso capião e regularização fundiária. Em resposta, o advogado do novo dono do terreno tentou esclarecer a situação. Disse que todos os que vivem no local foram vítima de um golpe, por isso estão sendo cobrados novamente. O que aconteceu é muito simples. Essas famílias foram enganadas por um estelionatário, por uma pessoa que, com absoluta má fé, ela perdeu a propriedade dessa terra, que foi levada a leilão pelo banco, pela instituição financeira. Posteriormente, o nosso cliente arrematou, né? E em razão disso, ele se tornou o legítimo proprietário dessa terra. No entanto, essas famílias enganadas que foram, elas efetuaram pagamentos ao longo de vários anos aí, pagamentos de valores significativos para essa pessoa que não é mais proprietária da terra, ela não tem mais nenhum direito sobre a terra. Então, diante dessa situação, o que nós procuramos e até o momento estamos procurando fazer com as famílias é uma composição
amigável. Mesmo com essa ordem judicial, nós retardamos o cumprimento dela até os dias atuais. Nós não buscamos o cumprimento dessa ordem que nos é favorável, justamente para quê? Para que a gente chegue num consenso, inclusive para melhorar a situação inteira do chacreamento, que está em condições precárias, justamente porque essa pessoa que enganou os moradores, e os engana até hoje, que não é mais proprietária daquela gleba, ela sequer fez a infraestrutura básica daquele chacreamento. A nossa reportagem tentou contato com o advogado constituído pelos moradores, que não quis falar sobre o assunto sem autorização dos clientes. Sobre o suposto golpista, a nossa reportagem não conseguiu contato. Essa é uma demanda que deve se arrastar um tanto quanto aí na justiça, mas que aí coloca realmente numa situação tão complicada todas essas famílias, né, Ludmila? Exatamente, Odair, mas tem toda essa questão, inclusive essa tratativa de chacreamento em Patos de Minas foi amplamente discutido num passado recente, não se chegou aí a um entendimento, mas tem leis federais que falam sobre repartição de terras que devem ter no mínimo aí 20 mil metros quadrados ou 2 hectares, o que é aí bem maior do que foi feito nesse chacreamento na zona rural próximo, bem próximo aqui à cidade de Patos de Minas, ali no Ribeirão da Cota. Agora, daí é algo que deve se arrastar e de fato na justiça por muito tempo. Há até essa própria questão também estabelecido e regulamentado em lei federal sobre quando se faz uma repartição, um chacreamento, um loteamento, tem que ser entregue à infraestrutura. Esses moradores aí pagaram um valor significativo, tem recibo em cartório, mas é só um recibo de uma questão em que estão sendo cobrados novamente como se fosse para poder utilizar essa terra. Porque se esse terreno for comprado mais tarde por uma outra pessoa, essa outra pessoa também pode fazer ali o que bem entender. Então, teremos aí muita discussão, muitas análises judiciais. Nós tentamos ouvir também o advogado, a outra parte, os demais advogados, para se pronunciarem com relação a tudo isso. Então, é um primeiro momento de uma ampla discussão que será implementada na justiça para saber como ficará a situação desses moradores, porque é muito triste. Você paga, né, por algo que você sonhou, por algo que você juntou dinheiro uma vida inteira de dedicação ao trabalho por aquilo ali. Para onde que vai? Como é que fica? De repente sai com uma mão na frente e outra atrás. Como fica essa pessoa que vendeu esse terreno? Qual é o entendimento da justiça com relação a essa pessoa sobre tudo isso? Como é que vai ser feito desenrolar para que ninguém saia no prejuízo? Enquanto isso, esses moradores ficam nessa angústia, sem saber se vão poder continuar ali, de que maneiras vão se manter ali, né? A gente mostrou aqui na edição da última segunda-feira o desespero de um servente de pedreiro que, depois de sofrer lesão na coluna, teve o pedido de aposentadoria negado pelo INSS. Um advogado de Patos de Minas se sensibilizou com a situação e assumiu a causa. Após a repercussão da reportagem que narra a situação do servente de pedreiro Sebastião Mendes Neves, o advogado Vitor Adriel decidiu representar gratuitamente o trabalhador de 60 anos que ainda não conseguiu aposentar por invalidez após lesionar a coluna. O seu Sebastião, ele se enquadra perfeitamente em todos os requisitos da aposentadoria por invalidez. Ele tem toda a documentação médica, ele tem a carência mínima de 12 meses exigido pelo INSS, ele estava contribuindo no período que ele chegou a ficar doente ou no período de graça. No caso dele, ele está com a carteira assinada, ou seja, ele preenche esse requisito perfeitamente. E ele, como último requisito, que é o requisito principal da incapacidade, ele está totalmente incapaz e permanente de trabalhar, ou seja, através da documentação médica dele, prova que ele não está apto a trabalhar e que o próprio médico de perito dele pegou e deu o atestado médico dele para poder ele ficar afastado permanentemente. Entretanto, já se passaram 1 ano e 2 meses desde que Sebastião se machucou. E de lá para cá, com a aposentadoria negada, ele gastou todas as economias, não consegue trabalhar e ainda precisa lidar com as dores, pois não dispõe mais de dinheiro para comprar os medicamentos. Dor é dia e noite, não sara.
Eu queria andar e ver se eu operar. O médico ficava me enrolando, amanhã mesmo eu vou para o médico. Para ver se... Mas chega lá e só vai e fala assim, você tem que operar, mas não faz o laudo para me operar. No caso do seu Sebastião, ele levou todos os documentos médicos, todas as receitas médicas, e sequer o médico chegou a olhar para o benefício dele e olhar as receitas médicas, o relatório médico está todo aqui, e não chegou, não perguntou exatamente nada a ele, não perguntou qual que era a real situação dele, se ele estava bem, se ele estava mal, apenas com 5 minutos negou arbitrariamente o benefício dele. O advogado agora buscará a via judicial para obter outro laudo médico e tentar aposentar Sebastião. A partir do momento que o benefício dele foi negado arbitrariamente, diretamente pelo INSS, através de uma ação judicial de conhecimento, eu consigo pedir para o juiz marcar uma nova perícia judicial para o seu Sebastião, para que esse perito médico seja um perito médico especialista na área dele, ou seja, especialista em coluna, um médico perito especialista em coluna, para poder, ele que vai falar se o seu Sebastião está apto ou não, não é o INSS. Até porque se o INSS, a pessoa chega lá, com apenas 5 minutos, o médico vai falar, não, ela está bem, ela está mal. Não existe isso. Com 5 minutos ninguém consegue falar se uma pessoa está bem ou está mal, independente do médico. Enquanto isso, Sebastião está à mercê da burocracia do governo, passando por dificuldades financeiras. Eu comecei a receber ajuda no começo que eu machuquei, eles pararam de ajudar, até hoje eu não recebi ajuda de ninguém mais. E estou precisando. Interessados em colaborar com o Sebastião podem ligar para o número 34 99652 9234 ou visitá-lo na rua Aimorés 217, no bairro Caramuru. Para doar qualquer quantia, faça depósito bancário na poupança da Caixa Econômica Federal pela agência 0142, conta 000-631218, operação 013. É uma ajuda significativa, até porque esse apoio jurídico aí desse advogado para ajudar o Sebastião contribuía muito para essa busca dele pela aposentadoria, né, Ludmila? Total, eu fiquei muito feliz quando o Dr. Vitor se colocou à disposição para ajudar o seu Sebastião, e vive um drama, o que fazer sem dinheiro, sem recurso, com as negativas do INSS, a quem recorrer, como fazer. Então, quando se tem esse apoio e essa orientação, fica melhor o entendimento e os próximos passos, porque a gente tem ali um relatório médico que não contesta de forma nenhuma que o seu Sebastião tem e deve se aposentar, porque não tem mais condições de voltar à ativa, não é permitido as condições de saúde. Infelizmente no Brasil essa é uma realidade, muitas pessoas que têm esse direito pelas condições, mas há essa lentidão, há essas negativas e uma reclamação constante com relação a esse tipo de situação aí. Nós solicitamos ao INSS um posicionamento a respeito do caso do seu Sebastião e fomos respondidos. A Subsecretaria da Perícia Médica Federal diz que não pode se pronunciar por que houve essa negativa com relação ao seu Sebastião em função do sigilo médico. Apesar da gente ter mostrado aí o laudo, o relatório, mas partindo do órgão para a imprensa, há essa lei que trata aí do sigilo. Mas a subsecretaria diz o seguinte, que no caso do indeferimento de pedidos, como foi o caso do seu Sebastião, do benefício de auxílio-doença, esse segurado ele pode entrar com recurso à junta de recursos do Conselho da Previdência Social, é o que vai fazer aí o Dr. Vitor, ou solicitar um novo requerimento. Com relação ao novo requerimento, já foram feitos diversos e, infelizmente, com essa negativa do Instituto. A gente muda de assunto. Um morador do bairro Jardim Panorâmica está indignado com a Copasa. Ele disse ter recebido contas de água em dobro para o mesmo período. O José Vitor procurou o jornalismo da NTV para fazer uma reclamação sobre possível cobrança irregular na conta de água da Copasa. Em um único mês ele recebeu 2 faturas, cada uma com uma data e valor diferente. Essa foi a primeira vez que aconteceu, né? Aí eu fiquei surpreso quando já tinha uma conta, recebi uma, aí eu vou na caixinha de correios, outra conta. Aí guardei e fui para pagar. Quando eu fui verificar, as 2 contas no mesmo mês, que esse mês 6. Dia 12/6, valor R$ 135,51. Abri a outra conta,
para o dia 17/6/2022, 126,69. Porém, as duas contas no mesmo mês, com um cavalete só, o endereço sendo o mesmo nas duas contas, porém data diferente e valor diferente. Indignado, ele disse ter buscado providências junto com a companhia de saneamento, mas até agora não conseguiu nenhuma solução. Eu entrei em contato com a central da Copasa, a moça, 30 minutos não consegui, depois eu voltei a ligar, mais 15 minutos consegui falar, por volta das 19 horas. Aí ela verificou os dados lá, tudo. Mas realmente tem duas contas, mas eu não posso averiguar agora para você, porque as linhas estão muito congestionadas. Você liga mais tarde. Aí eu falei para ela, moça, eu já perdi um tempão com isso, eu não posso, eu sei que tem que resolver o problema e me passar. Eu aguardo você me retornar. Porém, até agora não retornou. O aposentado relata que alguns conhecidos também já teriam passado pela mesma situação. Isso aqui pode cair para as pessoas que têm débito automático, né? O banco desconta as duas contas, a pessoa nem fica sabendo. E outra, para servir para alerta para toda a população o que está acontecendo. Não é só comigo. Eu tive amigos que já aconteceu também. A gente questionou a Copasa sobre essa situação, recebemos uma nota, a Copasa informando que entrou em contato com o morador hoje, né, nesta quarta-feira, disse que isso ocorreu por causa de uma inconsistência no sistema comercial da empresa, com contas aí do mês de junho sendo emitidas em duplicidade. A Copasa esclareceu que as contas referentes ao mês de junho recebidas em duplicidade, a válida será de menor valor, né? Ou seja, vai ter que pagar a de menor valor, e caso o pagamento já tenha sido efetuado, o valor pago a mais será compensado em suas próximas faturas, Ludmila. Pois é, Odaí, e aí a Copasa se coloca à disposição dos consumidores em caso de reclamação para entrar em contato com a companhia. E a gente tem um exemplo claríssimo de um consumidor que discordou, obviamente, claramente dessa cobrança em duplicidade, que não deu mesmo para entender esse erro da Copasa aí, mas eles pedem desculpas, reconhecem o problema e diz até que vai ressarci-lo caso as duas contas tenham sido pagas, mas a gente viu que o vencimento é daqui a alguns dias, então provavelmente ele ainda não pagou, ficando então esse pagamento aí que deve ser feito de R$ 126,69, e tudo isso que a Copasa colocou aqui para a gente no jornalismo da NTV poderia ter sido dito ao consumidor, ao morador de Patos de Minas, ou pelo menos o atendente ter, claro, anotado o telefone, dado o retorno. O erro é da companhia e não do consumidor. O consumidor se vê obrigado a procurar ajuda na imprensa, denunciar para poder resolver o problema. O News terminando por aqui, análise também, Ludmila Bahia, amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta com mais informações, nosso jornalismo atento e na ativa para reunir todas as informações que interessam a você. Muito obrigada pela companhia, pela audiência, até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.